que a gente tem aí um alto favoritismo do Palmeiras, né? Uma odd até abaixo de 1,50. Ceará bem azarão, né? Cara, poderia tá mais, tá? Bom, agora tem Série A, tá? Temos 4 jogos nesse domingo. Vamos começar com Palmeiras e Ceará. Tá, o Ceará que já segurou 2 líderes, né? O Flamengo e o Cruzeiro. Venceu o Cruzeiro do Mineirão, empatou com o Flamengo no Castelão. E agora tem a missão de pegar o Palmeiras, que vem de eliminação, né? Eliminação pro Corinthians, né? O jogo é 4 da tarde lá no Allianz Parque. E aí é que é a grande questão, né? A gente não sabe ao certo como o Palmeiras vai lidar após essa eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil. O clima não tá muito legal lá pelo Verdão. Abel Ferreira foi vaiado aí nesse último jogo. Enfim, vamos lá para o nosso Game Arena para dar uma olhadinha aí em algumas estatísticas, informações que a gente possa trazer aí para o confronto. Vamos dar uma olhadinha também na tabela de classificação, ver os últimos confrontos. Game Arena aí na tela, produção, por favor, para a gente dar uma olhada aí. Classificação, como estão as equipes no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras é o terceiro colocado com 33 pontos, mas tem uma questão importante se destacar. Ele tem 16 jogos, tá? Ele tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro e 1 jogo a menos do que o Flamengo. Então, em termos de aproveitamento, se o Palmeiras ele vence aí os 2 jogos que faltam, ele ultrapassa o Cruzeiro, ficando com a mesma quantidade de partidas disputadas, tá? E ele tem pela frente o Ceará, que tá fazendo um Campeonato Brasileiro, eu diria que ok, ali. Não tá passando muitos sustos o Ceará, tá? Ele não chegou a esboçar uma briga contra o rebaixamento, né? Faz o início de temporada interessante, aí deu uma vacilada, mas vem aí de 2 bons resultados. Venceu o Cruzeiro fora e empatou com o Flamengo, né? E tá com 22 pontos em 17 jogos, tá? Campanhazinha interessante aí do Vozão, eu diria, tá? É isso. Vamos para os resultados recentes, né? Começando pelo Palmeiras, que perdeu, né, para o Corinthians 2-0. Bom pontuar, né, que o Palmeiras teve um expulso no comecinho do jogo, né? Jogou o jogo praticamente todo com 1 a menos. Antes empatou com isso. Empatou fora com o Vitória 2-2 com o time reserva, né? Tava perdendo por 2-0, buscou um empate. Perdeu do Corinthians na ida na Neoquímica Arena, ganhou do Grêmio em casa. No Brasileirão em casa, ele ganhou do Grêmio, ganhou do Atlético, empatou com o Mirassol, né? Foram os 3 jogos como mandante após a volta, né? A gente pode até ver confronto direto, Matheus Montenegro, porque o Palmeiras venceu os 2 jogos contra a equipe do Ceará, né, na Copa do Brasil. Na fase anterior, né, antes de jogar contra o Corinthians, ele pegou o Ceará e venceu sem tomar gol, 1-0 no Castelão, 3-0 no Allianz Parque, e são basicamente os mesmos times, né? O jogo foi há 3 meses atrás, sim. Então é um parâmetro bom, né? É importante só para ressaltar, né? Esse jogo aqui que o Palmeiras perdeu para o Ceará foi em 2022, tá? Então a gente não coloca na conta, mas essas 2 partidas foram na Copa do Brasil agora recentemente, né? Esse jogo no Castelão que o Palmeiras vence foi em dia 30 de abril e aqui foi dia 26 de maio. Então, jogos aí há 2, 3 meses atrás. 3 meses atrás, 4 meses, né? Enfim, como você disse, com as mesmas equipes, bem dizer. O Vozão veio de 2 grandes resultados, né, velho? Ele vinha numa sequência ruim, eram 3 derrotas seguidas, incluindo derrotas em casa, que era a grande força aí do Ceará, inclusive, né? O Castelão vinha sendo um diferencial, mas já começou a dar umas vaciladas. Ele perde para o Atlético Mineiro lá no início de junho, perdeu recentemente para o Corinthians em casa, num jogo que o Corinthians nem foi bem, uma vitória do Ceará que não era nenhuma loucura pelo que foi o jogo, e perdeu para o Mirassol também, aqui com um ímpeto bem grande, de fato, aí do Mirassol. O Mirassol tá fazendo uma grande campanha, né? Mas depois disso ele já recupera esses pontos perdidos aí, vencendo o Cruzeiro fora de casa, quando ninguém esperava, né? Cruzeiro que ainda não tinha perdido nenhum jogo em casa no Brasileirão, o melhor mandante. O Ceará foi lá e venceu o Cruzeiro no Mineirão e empatou com o Flamengo. Também pode-se dizer um resultado interessante. E o Flamengo não foi reserva aqui não, tá? O Flamengo ele deu uma poupada, foi na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro tá sendo a prioridade do Flamengo em relação à Copa do Brasil, e o Flamengo tava com um timezinho aí, teve a falha de Rossi, é verdade, né? Mas grande resultado do Vozão. Isso aí vai embalar? O que é que você acha, Fábio? Rapaz, assim, ele conseguiu recuperar pontos perdidos, né? Ali, jogos mais fáceis, né? Contra Corinthians, sim, Atlético Mineiro, né? Em casa ele não pontuou, deu uma recuperada. Mas contra esse Palmeiras, não sei, tá? Vamos pro nosso momento bet nacional, porque a gente tem aí um alto favoritismo do Palmeiras, né? Um odd até abaixo de 1,50. Ceará bem azarão, né? Cara, poderia tá mais, tá? Eu acredito que em condições, vamos dizer assim, condições normais, essa odd poderia até ser uma discrepância um pouco maior. Só que o Vozão vem num momento bom e o Palmeiras vem dessa eliminação. Então acho que por isso até essa odd aí tá beirando 1,5. Tá mais alta do que eu esperava. Ao meu ver, essa odd aqui poderia estar muito bem ali, 1,36, 1,40, meio que nessa faixa aí. E, velho, é difícil, tá? É um jogo dificinho de analisar, porque a gente não sabe ao certo como o Palmeiras vai performar depois dessa eliminação. Mas, historicamente, em momentos aí de crise, pós-eliminações e tal, o Palmeiras ele normalmente dá uma resposta interessante com o Abel Ferreira, tá?
ele sabe gerir muito bem ali normalmente. Eu trago como exemplo ano passado, o Palmeiras foi eliminado por Botafogo nas oitavas de final da Libertadores. Depois disso, o Palmeiras botou um rolo compressão no Campeonato Brasileiro. Acho que engatou 5, 6 vitórias seguidas. Meteu 5 no Juventude. Meteu 5 contra, acho que o Cuiabá também, salvo engano. Enfim, cara, eu acho que o Palmeiras pode até enxergar de forma positiva o fato de focar mais agora no Campeonato Brasileiro. Tem esse ponto aí, eventualmente, né? E eu confio mais no Palmeiras, tá? Eu acho que é complicado a gente confiar que o Ceará vai atrapalhar mais... Porque ele pegou os 3 primeiros colocados, né, em sequência. Atrapalhar a vida de mais um, a única coisa a favor do Ceará que daria para pegar, talvez era apostar no gol do Ceará, né? Certamente está com o de boa, porque o Ceará fez gol no Cruzeiro e no Flamengo. Pela lógica, ele tem condições de fazer gol contra o Palmeiras. Mas não fez nos 2 jogos da Copa do Brasil, né? E o Palmeiras, em tese, tem uma defesa relativamente segura, sobretudo quando joga dentro de casa, né? Toma poucos gols. Então fica um pouco mais arriscado. Até a aposta ideal, se tivesse odd, né, era o dupla hipótese Palmeiras e menos 3,5, né? Perfeito. Seria bem segura essa. Mas como a odd é muito baixa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Nesse mercado. 1,41. De 1,41. Tem gente que pode até olhar, velho, mas a vitória do Palmeiras pagou 1,48. Não é melhor pegar 1,41 essa aposta? Cara, fica a critério de cada um. Se você quiser ser mais seguro, tudo bem. Mas eu acho que já é uma diferença considerável, porque você não tem que pensar que é uma diferença de 0,07, mas você tem que pensar em termos de proporção, né? Uma virada de odd de 1,41 para 1,48 é uma porcentagem de quanto aí, Fabiano? Você que é gênio da matemática. Eu não sei. Tem que quase 20% a mais de lucro, mais ou menos por aí. Eu acho que é por aí, tá? Nessa faixa. É um aumento considerável. Enfim, vai do critério do apostador. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer esse jogo, tá? Você pode até eventualmente esperar aí o iniciozinho do jogo para pegar essa ordem um pouco mais alta também, mas eu acho que vai dar Verdão. Eu acho que o Palmeiras vai botar a cabeça no lugar e vai voltar com força máxima para esse Brasileirão, como Abel Ferreira já deu indício de ter feito isso em anos anteriores, tá? Então, por isso, vitória do Palmeiras vai ser a nossa dica aí. Muito bem. Então, vitória do Verdão, a nossa dica.